A conservação como método de evitar o desperdício de alimentos. A conservação de alimentos está presente desde que o homem da pré-história aprendeu que deveria guardar as sobras dos alimentos. Uma das primeiras experiências foram bem simples. Os primeiros pedaços de animais foram secos ao sol, e foi observado que a secagem da parte exterior possibilitava também a conservação da parte interna. A evolução das técnicas de conservação se desenvolveu com a evolução do homem. Por exemplo, quando o fogo foi descoberto, surgiu a técnica de defumação. Essa conservação dos alimentos eram feitos para quando a época de frio, seca ou escassez de alimentos chegasse, as reservas já estariam abastecidas. Os processos de conservação de alimento são baseados na eliminação total ou parcial dos agentes que alteram o produto, como agentes químicos, físicos ou biológicos. O melhor processo é aquele que garante a conservação e que menos altera as condições naturais do produto. Infelizmente, quando voltamos para a nossa sociedade contemporânea, nos deparamos com dados que apontam que 1,3 bilhão de toneladas de alimentos é jogado fora por ano no mundo todo, ou seja, um terço dos alimentos produzidos é desperdiçado. O desperdício de alimentos vai muito além do descarte da comida em si. Além da perda dos nutrientes que poderiam servir para quem ainda enfrenta a insegurança alimentar, o desperdício impacta negativamente o meio ambiente e gera a perda dos recursos necessários para a produção. Nossos ancestrais aprenderam a conservar e valorizar os alimentos. Entretanto, nos dias de hoje, é comum não usarmos esses métodos adequadamente e termos que descartar produtos valiosos que vêm de recursos finitos. Para uma contextualização global, é preciso entender a diferença entre perdas e desperdício de alimentos. As perdas, em modo geral, ocorrem principalmente durante a produção, após colheita e processamento, em situações na qual o alimento não é colhido ou acaba sendo danificado em uma dessas etapas, como armazenamento e transporte. Esses fatores contribuem para a redução de alimentos disponível no consumo humano, tais como infraestrutura, logísticas danificadas e falta de tecnologia na produção. Já o desperdício é definido como descarte intencional de produtos alimentícios apropriados para o consumo humano, sendo decorrente, portanto, do próprio comportamento dos indivíduos. Essa definição afirma que o desperdício ocorre quando os alimentos que não estão estragados, ou seja, ainda estão aptos para o consumo, são jogados fora por estarem com aparência desagradável, por serem considerados feios, deformados ou fora do padrão. Os principais fatores relacionados a essas perdas dentro de unidades familiares são comprar muitos alimentos sem planejar as refeições, armazená-los de forma inadequada, preparar uma quantidade de comida maior do que será consumida. Uma reflexão feita por Rodrigues em 2018 mostra que uma família brasileira com 5 pessoas gasta em média R$ 1.532,50 mensalmente com alimentos. Ao considerar uma média de 30% de desperdício, evidenciou que, deste valor, R$ 495,75 são gastos com alimentos que viram lixo, ou seja, quase R$ 500 da renda familiar foram perdidas. Com essas informações, vale a pena citar o problema da fome. Ela está presente em indivíduos subnutridos, ou seja, pessoas que continuamente não têm acesso a calorias suficientes para suprir suas necessidades energéticas diárias. Existe, atualmente, cerca de 975 milhões de indivíduos nessa situação. Em outras palavras, 1 a cada 9 pessoas no mundo está subnutridas. As perdas não se limitam apenas na esfera econômica, mas também em outros insumos que foram necessários para o processo, como água, energia, trabalho, emitindo ainda gases e estufas ao longo desse processo. O número de desperdício é tão grande que, utilizando apenas 1/4 da comida jogada fora anualmente no mundo, já seria suficiente para alimentar 870 milhões de pessoas subnutridas, o que excede o número de pessoas que de fato passam fome globalmente. A Câmara e o Senado Federal criaram projetos de leis que, em modo geral, autorizam ou obrigam empresas do comércio do ramo alimentício a fazerem doações para entidades beneficentes ou sem fins lucrativos, a bancos de alimentos, direta ou indiretamente a pessoas com condições vulneráveis. As empresas e instituições receptoras devem garantir a qualidade desses alimentos para as pessoas que irão receber eles. Em condições que os alimentos estão impróprios para o consumo humano, tem projetos que promovem a doação de alimentos para alimentação de animais ou compostagem.
Jogar fora comida boa é um defeito antigo. O Brasil descarta por ano quase 37 milhões de toneladas de lixo orgânico, basicamente restos de alimento. É quase 50% de todo o lixo recolhido no país. Mas faltava conhecer melhor um pedaço dessa soma. Olá, como vai? É que eu seguro. Hoje tem churrasco na casa de Dulcimara. Enquanto o marido controla o ponto das carnes, ela administra o que cada convidado trouxe. A lista é grande. Tem maionese, farofa, berinjela, abobrinha, linguiça, não pode faltar, picanha, fraldinha, tulipinha, que é o franguinho, né? Pão de alho, pão de queijo, pão com catupiry. Churrasco bom é assim, cada um traz um prato, uma bebida, não pode faltar nada. E essa família é muito festeira. Para amanhã já estão separados os ingredientes de uma feijoada. E foi assim, entrando na casa das pessoas e analisando o consumo, que foi possível confirmar, além da empolgação tão nossa, outra característica brasileira: como a gente pode desperdiçar tanta comida. A Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Embrapa, fez um levantamento com quase 700 famílias. E o quanto jogamos fora em casa é surpreendente. Por ano, cada brasileiro manda para o lixo mais de 41 quilos de comida. Numa família com 3 moradores, esse volume chega perto dos 130 quilos. Não é algo que se faz com prazer ou com facilidade. Nós somos doutrinados a não desperdiçar alimento, mas existem questões estruturais que faz a gente desperdiçar muitas vezes sem ver. Fazer compras de mês, hábito para 61% das famílias pesquisadas, pode criar um consumo por impulso, quando se leva mais do que é necessário. A busca por fartura aparece como importante para 52% dos entrevistados, especialmente em eventos como o churrasco na Dulcimara. Será que daria para fazer com menos comida? Daria com certeza, mas o medo de faltar a gente acaba sempre exagerando, né? Quem participou da pesquisa fotografou o que ia jogando fora. Sobras da última refeição, que muitas vezes não são reaproveitadas. Entre os alimentos mais desperdiçados, arroz, carne, feijão, frango. A gente percebe que frescor é importante. E às vezes, comer comida requentada é uma disfunção que a gente não quer ter, né? E aí, como brasileiro, a gente cobra uma comida um pouco mais fresca e aí acaba, né, sem perceber, gerando um maior nível de desperdício do que a gente deveria. E a pesquisa mostra que isso acontece em todas as classes sociais. No Brasil, ricos e pobres desperdiçam da mesma forma. Não existe diferença estatística entre esses grupos. Para o professor, se a perda, o desperdício, o consumo fossem menores, os preços para o consumidor iriam baixar, beneficiando quem está debaixo de chuva nessa fila. Eles esperam a hora de receber o que foi rejeitado na CEAGESP, a Central de Abastecimento de São Paulo. Voluntários de uma igreja recolhem batata, cebola, verduras, separam o que ainda pode ser consumido e distribuem de graça no extremo sul da capital paulista. Dona Maria da Conceição, de 75 anos, ao buscar comida para 4 netos e 3 filhos desempregados, se revolta. É um pecado. É um pecado jogar comida fora enquanto tem tanta gente passando fome, passando necessidade. Tem dia que não tem nem um arroz para fazer para os filhos comer e eles jogando fora. Não deixa jogar no lixo, não. Isso aqui não é lixo, isso aqui é comida. A conservação dos alimentos são processos imprescindíveis na sociedade atual. Muitos são os métodos de conservação, a começar pelo processo de desidratação dos alimentos, que se dá pela extração da água em forma de vapor, passando assim por um processo de vaporização térmica. A finalidade principal deste é alongar a vida dos alimentos, onde utiliza-se alguns métodos de secagem, a natural e artificial. O processo de desidratação pode ocorrer com o uso de centrífugas, quanto por via mecânica ou via térmica, onde com a manutenção do alimento a uma temperatura e umidade específicas, podemos reduzir a sua atividade de água.
Outro é o processo de conservação pelo frio, que é um dos métodos mais antigos, feito através de baixa temperatura, o que também traz muitos benefícios, seja na manutenção das características sensoriais, quanto às nutricionais. O princípio básico da conservação pelo frio é manter a temperatura abaixo do ideal para evitar a disseminação microbiológica. Dois processos fundamentais são a refrigeração e o congelamento. A refrigeração para conservar os alimentos a curto prazo e o congelamento a longo prazo. Temos também a salga e a defumação. O processo de salga se dá por meio da remoção de uma certa quantidade do músculo e, assim, a substituição principal por sal. Isso particularmente nas carnes. O sal desidrata o produto por diferença de pressão osmótica entre os meios externos e interno. Enfim, existem diferentes tipos de salga e a defumação, que é um método bastante conhecido e antigo, seu efeito conservador está correlacionado à salga, secagem, defumação e cozimento. Consiste em embutir nos produtos como as carnes, queijos, entre outros. Temos também a conservação por aditivos, que baseia-se na adição de produtos químicos aos alimentos, que, segundo a Anvisa, os aditivos são adicionados intencionalmente aos alimentos sem propósito de nutrir, mas com o objetivo de mudar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a fabricação. Por fim, temos as embalagens, que desempenham o papel de contenção, proteção, além de conveniência e comunicação, funções estas importantíssimas para a qualidade, conservação, segurança e contrafatores, como, por exemplo, a deteriorização física, química e microbiológica dos alimentos. Colabora também para o aumento de vida dos produtos em prateleiras. Somente no Brasil, estima-se que no trajeto do alimento, desde o campo, passando pela indústria e o varejo, até o consumidor, o descarte é cerca de 41 mil toneladas de alimento por ano. Um estudo feito com a Associação Brasileira de Supermercados mostra que o faturamento desses estabelecimentos perdeu mais de 7 bilhões de reais em alimentos descartados só no ano de 2016, colocando o Brasil na lista dos 10 principais países que mais desperdiçam comida. Aqui vão algumas dicas de como podemos ajudar a combater esse desperdício utilizando as técnicas de conservação dentro de casa. Mantenha a geladeira, o congelador e o freezer nas temperaturas adequadas. A temperatura da geladeira deve ser inferior a 5 graus e a do freezer não pode estar acima dos 15 graus negativos. Abra a geladeira só quando for necessário e mantenha a porta aberta pelo menor tempo possível para evitar oscilações de temperatura. Deve-se atentar também à limpeza da geladeira. Não é permitido uma enorme quantia de alimentos de forma que impeça a circulação do ar. Não guarde alimentos por muito tempo. Mesmo que seja na geladeira, o alimento preparado deve ser consumido no máximo em 5 dias. Não descongele os alimentos a temperatura ambiente. Use o forno micro-ondas se for prepará-lo imediatamente ou deixe o alimento sob refrigeração um tempo suficiente para que descongele. Alimentos fracionados em pequenas porções podem ser cozidos diretamente, sem prévio descongelamento. Mantenha os alimentos na embalagem original, exceto os enlatados, ou em recipientes plásticos, de vidro ou de inox, limpos e fechados. Não use recipientes de alumínio para guardar alimentos. As raízes, frutas e tubérculos que não estiverem maduros devem ser guardados em locais secos e livres de insetos. As frutas e hortaliças não podem ficar expostas ao sol. Precisam estar em um local fresco e seco ou serem mantidas na geladeira para que não acabem ressecadas ou apodrecidas. Deve-se lembrar que a temperatura ideal para a conservação varia de um produto para o outro. Aqui estão alguns exemplos de campanhas contra o desperdício. O Ministério do Meio Ambiente promove anualmente
a Semana Nacional de Conscientização da Perda e Desperdício de Alimentos. A iniciativa tem como objetivo aumentar a compreensão e fortalecer a ação de todos os setores da sociedade contra o desperdício, além de estimular comerciantes a adotarem práticas que evitem perdas de produtos que podem ser consumidos. A Embrapa possuiu a campanha Sem Desperdício, com o objetivo de conscientizar produtores e consumidores sobre o tema. A partir dessa campanha, são realizadas discussões sobre estratégias e instrumentos voltados para a indústria, o varejo e o consumidor. Essas discussões contribuem cada vez mais para uma maior produtividade, menor desperdício e melhor aproveitamento dos alimentos.